Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre como conseguir seu primeiro emprego como DBA, né? Como você pode ter aquela oportunidade da primeira vaga, porque eu acredito que é o momento de muitos profissionais que seguem aqui o canal da DBOCM, né? Muitas vezes estão na faculdade, estão iniciando na área de tecnologia, ou às vezes atua em uma área de suporte, outra área introdutória ali na área de TI, e muitas vezes quer ter uma primeira oportunidade como DBA, e é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje, beleza? Se você não está sabendo, essa semana está rolando a nossa Masterclass DBA Oracle, cara, onde lá a gente não dá simplesmente algumas dicas, dá algumas orientações, não. A gente abre a tela e mostra junto projetos reais aí com DBA Oracle faz dentro das empresas, tá? Então, se você não está inscrito ainda, cara, clica aqui na descrição desse vídeo, se inscreva nesse evento para você receber o replay das aulas lá no seu e-mail, beleza? Então é isso. Então vamos lá, pessoal, o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Primeiro contar um pouquinho aí como que foi o meu início na área de tecnologia, né? Como que foi a questão do meu primeiro emprego como DBA, para que você consiga entender. A minha primeira oportunidade para trabalhar com banco de dados foi logo no primeiro período da faculdade. Então aí a gente já consegue ver, né, que não existe a necessidade de você ter experiência para conseguir o seu primeiro emprego como DBA. Tá? Então, esse é um mito muito grande. E você vai encontrar essas vagas em muitas empresas. Claro que o DBA é um cargo muito crítico, né? Um cargo muito importante. Então, muitas vezes você não vai ter acesso, por exemplo, a um banco de produção, você não vai ter acesso a ambientes críticos, né? Até pela sua falta de experiência. Mas não existe só banco de dados produtivo, né? Então, muitas empresas podem alocar os seus DBA júniors, os trainees, os estagiários, por exemplo, para poder atuar nas bases de homologação, de desenvolvimento, tá? Onde são bases que, se tiver algum tipo de problema, não tem um impacto tão grande como um ambiente produtivo, né? Algo realmente que possa parar uma empresa. Então, no ambiente, por exemplo, de desenvolvimento, onde você tem os desenvolvedores ali, poder estar trabalhando, estar atuando, por exemplo, no desenvolvimento de novos projetos, novas aplicações, etc. E é um ambiente muito mais controlado, tá? Então, normalmente, existe essa possibilidade. E quando eu comecei, foi exatamente esse cenário. Eu estava no primeiro período da faculdade e eu busquei aí um estágio na área de tecnologia e eu comecei a estagiar na área de banco de dados Oracle. E lá eu começava a fazer essas atividades mais básicas, né, de instalação do Oracle do zero, de criação de um usuário, de muitas vezes uma importação de dados ali no ambiente de desenvolvimento, de homologação de uma tabela. Então, eram atividades relativamente mais simples, tá? Então, é importante, primeira coisa, você entender, se possível, né, quais são as atividades de um DBA júnior, né, de um DBA iniciante, tá? Então, esse é o primeiro passo que eu gostaria de trazer aqui para você, né? Atividades de um DBA júnior, tá? E aí, em cima dessas atividades de um DBA júnior, você vai ter a possibilidade de começar a introduzir nesse mercado, né? E muitas vezes, por exemplo, eu comecei a trabalhar, nem essas atividades de DBA júnior eu tinha ideia do que seriam, tá? Então, você assistindo aqui no nosso canal, você já começa a ter um direcionamento muito maior do que eu tive há 16 anos atrás, tá? E você se candidatando, por exemplo, para uma vaga de estágio, por exemplo, na área de banco de dados, você pode ter a possibilidade de estar dentro de uma empresa, muitas vezes, que vai te dar esse direcionamento. Quais são as atividades aqui que você vai precisar executar? Então, eu acredito muito que as empresas hoje, cada vez que passa, né, ela precisa criar um ambiente onde é possível o desenvolvimento profissional, onde possibilita o ambiente profissional, onde ele consegue entregar um salário ali para que você comece, de fato, a aprender. E a grande sacada que eu quero trazer aqui para vocês, né, é que a gente entender que o salário não é a coisa mais importante, tá? Então, a gente entender que quando você está começando na área de TI, quando você quer o seu primeiro emprego, você precisa tá muito mais interessado em ter contato com as tecnologias, uma tecnologia de ponta, uma tecnologia relevante. Então, muitas vezes, eu escolhi mudar de área, mudar de emprego, porque eu tinha acesso a um ambiente que era muito interessante para poder colocar no meu currículo, tá? E eu confesso que foi até mesmo o passo de trabalhar dentro da Oracle, né? Porque naquele momento que eu fui para a Oracle de São Paulo e saí do Espírito Santo, me mudei para São Paulo e de lá atendi diversos clientes na América Latina, o meu maior interesse
seria trabalhar com a tecnologia de Exadata, seria atuar dentro de grandes clientes, entender como que é você acessar um banco de dados de 400 terabytes. Então, o meu principal objetivo claro, a grana ela importa, sim, pelo menos para poder se manter, para poder realmente ter uma condição aí boa, tá? Mas eu te falo que o meu maior objetivo era poder ter uma experiência dentro de grandes clientes. E grandes clientes, muitas vezes, que eu não tinha essa possibilidade no Espírito Santo, né? Na cidade que eu morava, em Vila Velha, mas morava muito, trabalhava na Grande Vitória, né? Então, era a possibilidade de eu conseguir acessar os maiores clientes da América Latina, vários clientes de banco, de telecom, atendi todos na América Latina, e clientes em todo o Brasil. E a gente precisa entender que o nosso objetivo profissional, quando a gente está, inclusive no nível pleno, eu falo até nos 10 primeiros anos aí da sua carreira profissional, é buscar acesso, buscar conhecimento, é buscar realmente estar tendo acesso a profissionais, a pessoas, a tecnologias que daqui a 10 anos realmente vão te dar uma bagagem muito grande para que você consiga evoluir para o seu próximo nível profissional, tá? Então, eu quero até deixar isso claro que o salário não é o mais importante. Tá? Eu entendo que o salário é simplesmente uma consequência daquilo que você está executando. E quanto mais impacto você consegue gerar dentro das empresas, dentro das equipes, dos times, das pessoas, isso mais vai voltar para você. Então, eu acredito muito naquela frase que se você quer ser um milionário, você tem que impactar milhões de pessoas. Você quer ser um bilionário, você tem que impactar bilhões de pessoas. É exatamente isso que a gente vê que a área de tecnologia funciona, né? Como que projetos aí da Oracle, da Apple, da Microsoft impactam literalmente bilhões de pessoas, né? Seus produtos dentro das empresas com diversos negócios que impactam literalmente bilhões de pessoas, tá? Então, esses são pontos que a gente precisa analisar, né? O quanto que a gente está conseguindo impactar com as nossas soluções, com os nossos produtos, com a nossa expertise, tá? Então, são dicas que vão muito mais do que aspectos técnicos aqui para vocês. E aí você pode ter aquela questão, né? Não tenho experiência, o que fazer? Esse é um dos principais travas que muitos profissionais têm e é o que eu queria realmente trazer para você tentar desbloquear isso na sua vida. Por quê? A questão da experiência, muitas vezes algumas vagas vão ser necessária uma experiência e está tudo bem. Algumas vagas relevantes, algumas vagas para ganhar 15 mil reais, 20 mil reais, vão ter como pré-requisito ali algum nível de experiência, né? Mas para o seu primeiro emprego você não precisa ter experiência. Tá? E mesmo assim, a metodologia da DBOCM, ela possibilita que você consiga entrar nesse mercado, tá? Já sabendo as atividades, porque dentro dos nossos programas, dentro das nossas masterclass, a gente pega atividades de um DBA Júnior e coloca você para executar aquilo. Então você está sendo treinado literalmente aqui no canal da DBOCM e sendo aluno da DBOCM com as atividades do mercado de trabalho. O que um DBA que está buscando seu primeiro emprego precisa fazer? Cara, precisa saber instalar o Oracle do zero, a primeira coisa. Não vai ter um outro tipo de atividade que ele vai ser cobrado. Então, assim, ele precisa entender como que eu faço uma instalação do Oracle do zero. Depois disso, quais são as atividades básicas? Como que eu consigo rodar um data pump? Como que eu consigo movimentar uma tabela? Como que eu consigo criar uma table space, um usuário? Como que eu consigo baixar e subir o banco de dados? Então, esse tipo de atividade a gente está constantemente passando, inclusive atividades mais avançadas, né? Então, aqui no nosso canal, hoje nós temos mais de 10 treinamentos para os nossos alunos, e no nosso canal a gente aborda temas até mais avançados, de cloud, de projetos de migração, de cenários de alta disponibilidade de disaster recovery, tá? Então, você precisa entender que você pode adquirir essa experiência na jornada. Tá? Então, cada vez mais é possível você criar um seu laboratório, você criar um ambiente onde você consiga executar essas atividades. E quando você estiver na sua entrevista, por exemplo, para o seu primeiro emprego, cara, que você consiga chegar nessa entrevista e falar: eu tenho total condição, porque eu já fiz isso.
Eu não preciso estar dentro de uma empresa para poder executar isso. Eu já tenho um laboratório e foi exatamente isso que deu certo para mim na hora de fazer uma entrevista, por exemplo, dentro da Oracle. Eu queria trabalhar com Exadata, não tinha um Exadata na mão, eu tirei uma certificação de Exadata, eu busquei livros de Exadata, eu montei um storage de Exadata Simulator, e eu falei exatamente o que eu estava estudando, o quanto que eu estava me aprofundando sobre a tecnologia. Tá? Então, a experiência, eu acredito bastante que você consegue se desenvolver mesmo não estando dentro do ambiente de trabalho. Até porque eu fiz uma certificação que foi o OCM, onde lá eu me forçava a executar situações do dia a dia, né, projetos reais, dentro da prova de certificação, né? Porque é uma certificação que envolve a possibilidade de resolução de problemas de alta complexidade. Então, você chega lá, você não é simplesmente uma prova de múltipla escolha, não, é uma prova que você precisa chegar, encontrar o cenário e saber resolver esse cenário. Tá? Então, foi exatamente isso que me treinou nos últimos anos, foi uma das coisas que eu aprendi aí com as certificações, principalmente com o Oracle Certified Master, onde foi como que a gente pode estar pronto para o mercado, simulando esses ambientes, né? E aí, pessoal, você precisa encontrar as vagas, né? Para DBA Júnior, por exemplo. Tá? E aí, para você encontrar essas vagas, inclusive a DBOCM, ela está contratando para 2022, tá? Se você tem interesse em trabalhar no nosso time, não tem experiência, cara, entre em contato comigo lá no Instagram, tá? @DBOCM, que lá a gente está selecionando os currículos, a gente está dando oportunidade, principalmente para os nossos alunos, tá? Os nossos alunos vão ser prioridade sempre, mas até por já estar entendendo mais a nossa metodologia, a gente vai ter muito menos trabalho se o cara já for um aluno da DBOCM, mas a gente também está abrindo isso para o mercado. Por quê? 2022 é um ano que a gente tem crescido bastante na nossa área de consultorias, então a gente vai treinar DBA Júniors, a gente vai desenvolver DBA Plenos, a gente também vai contratar DBA Sêniors para poder estar dentro da nossa equipe, tá? Mas existem vários caminhos aí para você encontrar essas vagas, né? Um dos caminhos é o LinkedIn, né? Então, muitas vezes, se você não tem uma certificação, se você souber se posicionar dentro do LinkedIn, cara, já pode ser uma excelente oportunidade para que você consiga crescer profissionalmente, cara. Então, lá no LinkedIn, se você tiver um bom posicionamento, muitas vezes você não precisa nem ter uma certificação. Você consegue ser buscado pelos recrutadores, tá? Então, ter um posicionamento no LinkedIn também pode ajudar bastante. Inclusive, esse é um trabalho que eu faço dentro da nossa mentoria da DBOCM, mentoria de carreira, onde a gente pega aí os nossos mentorados e faz uma análise individual do LinkedIn para que consiga evoluir, tá? Além disso, sites de vagas, existem vários aí, tem o Glassdoor, que é bem famoso, que inclusive tem a faixa salarial lá de cada profissional, tem a questão do Cato, enfim, tem diversos outros, no próprio Google mesmo você vai encontrar. Então tem vários sites de vagas, onde lá com certeza vai ter vagas aí para DBA Júnior, para estagiários e etc. Tá? E tem também o site das empresas, tá? Então se você, por exemplo, quer trabalhar numa Oracle, numa grande multinacional, cara, muitas vezes saem vagas lá para DBA Júnior. Então, muitos profissionais, a Oracle tem até programas que incentivam aí a contratação de profissionais que estão iniciando realmente no mercado, tá? E revela novos talentos. Então, dentro do site das empresas existem essas iniciativas também para que você consiga encontrar essas vagas. Mas não adianta nada você encontrar essas vagas, cara, e ficar perdido, não souber como se comportar dentro de uma entrevista, não souber aí como que você pode direcionar a sua carreira, entender quais são as etapas que você quer para a sua carreira profissional. Então, se você quer conseguir o seu primeiro emprego como DBA, cara, existem muitas oportunidades. O nosso mercado está muito aquecido, tem muitas vagas disponíveis no mercado, mas é importante que você tenha conhecimento, é importante que você consiga saber o direcionamento para que você encontre o seu primeiro emprego como DBA. Então, exatamente essas dicas que eu queria trazer para você. Se você souber as atividades do DBA Júnior, cara, isso já é um grande passo, você já vai estar à frente de muita gente que entrou, muitas vezes sem saber onde que estava entrando, tá? O salário não é o mais importante, você precisa entender que o conhecimento, a experiência, o contato com as tecnologias é o que vão te possibilitar uma carreira sólida para os próximos anos. Não precisa de experiência, isso é mito, mas se você estiver estudando a nossa metodologia, você já vai adquirir experiência e muita coisa vai largar na frente, tá? E existem muitas vagas para DBA Júnior, sim, no mercado, mas tanto na DBOCM, no LinkedIn, dentro do site de vagas, dentro de grandes empresas, grandes multinacionais, mas é importante que você entenda o caminho para que você consiga se posicionar e estar atento às melhores vagas do mercado, beleza? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Lembrando que, se você quer ver essas atividades, se preparar cada vez mais para o seu primeiro emprego como DBA, participe da Masterclass DBA Oracle. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você poder se cadastrar. Lá você vai receber o link no seu e-mail, tá?
E lá a gente vai conseguir te ajudar bastante a levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.